Queria convidá-los para fazermos a leitura da palavra de Deus na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, e eu queria ler com vocês o capítulo 4, dos versículos 14 a 16. Carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos de 14 a 16. Nós vamos fazer essa leitura e eu peço aos irmãos que fiquem atentos ao que a palavra de Deus nos diz. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Que o bondoso Deus nos ilumine e nos ensine a sua palavra. Se você costuma frequentar as redes sociais, entrar nas redes sociais, Instagram, YouTube e outras tantas, você vai observar um fenômeno que não é tão recente, né? Ele já existia antes das redes sociais, mas que de um tempo para cá ele tem se potencializado. As redes sociais têm potencializado esse fenômeno, que é pessoas, né, indivíduos, que se apresentam como modelos de sucesso e de perfeição. Pessoas que se apresentam oferecendo para você uma receita para que você alcance um sucesso absoluto, para que você chegue a um ponto de perfeição em alguma área da sua vida. Por exemplo, uma das coisas que mais aparece quando você tenta assistir um vídeo no YouTube é aquela propaganda do sujeito dizendo: olha, eu vou ensinar você a ficar rico. Você vai fazer o investimento certo, eu vou mostrar para você o caminho. E aí ele começa a prometer que você só não é rico porque você não quer. E se você quiser ser rico, você precisa seguir as instruções que esta pessoa que está se apresentando como modelo de inteligência, não é? Alguém que alcançou uma capacidade perfeita de conseguir ganhar bastante dinheiro. Se você seguir o que ele está falando, é claro que você vai precisar pagar por isso, mas você vai conseguir também ser rico. E muita gente termina acreditando e seguindo essas pessoas que ensinam negócios infalíveis. Outro exemplo, né? Pessoas que se apresentam dizendo: olha, o seu corpo pode ser um corpo perfeito. E aí aparecem aquelas pessoas que aparentemente não têm nenhum defeito físico, né? Tudo é simétrico, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. E essas pessoas fazem questão de dizer: olha, você só não é assim porque você não quer. E começam a te vender a ideia de que você pode ter um corpo absolutamente perfeito, como de qualquer modelo masculino ou feminino que você vê nas próprias redes sociais. Essas pessoas, então, apresentam a si mesmas como modelos de perfeição corporal, como modelos de beleza, como modelos de perfeição na sua vida profissional. Famílias, né? Propostas de famílias perfeitas. Olha, você não tem um casamento perfeito porque você não quer. Você não tem uma família perfeita porque você não quer. Se você seguir a minha receita, a sua família vai ser perfeita, o seu casamento vai ser perfeito, tudo vai ser perfeito. E muitas vezes, é importante destacar isso, essas imagens de perfeição que são vendidas nas redes sociais, elas são vendidas usando inclusive o nome de Cristo. Não é incomum que muitos desses vendedores de perfeição, eles também se apresentem como pastores,
pastoras, missionários, tentando nos sensibilizar para juntar essa ideia da perfeição com a ideia da nossa fé. E se você não faz as coisas que eles fazem e não alcança a perfeição que eles estão oferecendo, então o problema é seu. O problema é seu que é preguiçoso, o problema é seu que é medíocre, o problema é seu que não tem a fé que você deveria ter. A proposta dessas pessoas é que nós podemos tudo. Nós podemos tudo o que nós quisermos. Nós temos a força, como dizia aquele personagem infantil dos anos 80. Nós devemos ir além dos nossos limites. Nós temos que alcançar a perfeição. E nada menos do que isso deve nos satisfazer. Essa mensagem, ela é bombardeada nas nossas cabeças dia e noite. Essa mensagem ou essas mensagens são bombardeadas no coração das pessoas todas as vezes que elas acessam as redes sociais, e daqui a pouco nós estamos pregando e propagando isso entre nós e correndo atrás disso como se fosse a nossa própria vida. E no fim das contas, não são poucas as vezes que as pessoas descobrem que foram enganadas. Muita gente perde dinheiro, muito dinheiro atrás disso. Muita gente perde a saúde física, porque resolve seguir essas receitas de perfeição corporal e tomam todo tipo de remédio e fazem exercícios além daquilo que elas são capazes de fazer, e a saúde física delas sai comprometida. Muita gente perde a saúde mental e emocional, porque se sente profundamente frustrada por não conseguir alcançar esses modelos de perfeição, e aí começa a culpar a si mesmo e acha que a sua vida não vale nada, e passam então a ver a si próprias de uma forma muito negativa, e perdem assim o seu bem-estar emocional e até o seu bem-estar mental, e muita gente perde até mesmo a fé, porque uma vez que muitas vezes essas promessas estão associadas a religião, a crer em Deus, a crer em Cristo, a pessoa começa a pensar assim: não, então eu não sou crente o suficiente, ou Deus não é poderoso o suficiente, e tudo isso é uma farsa. E aquilo que os enganadores fazem em nome de Cristo, muitas vezes é imputado ao próprio Cristo, e as pessoas ficam decepcionadas com Deus, porque elas não alcançaram essa perfeição. Essa busca por uma realidade perfeita, por uma realidade de sucesso absoluto, ela é fonte de muita decepção, ela é fonte de muita tristeza, é fonte de muito prejuízo, e ela é uma fantasia, é uma ilusão, é uma ilusão. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, quando nós somos confrontados com a revelação divina, o que nós descobrimos a respeito de nós mesmos, de nós seres humanos, é que nós não somos perfeitos e não vamos ser perfeitos neste mundo. A verdade sobre nós, a verdade que muitas vezes nós não queremos encarar e que todas essas propagandas querem nos fazer esquecer, é que nós somos seres frágeis. O profeta Isaías, no capítulo 40 do seu livro, ele diz algo que eu diria, nós deveríamos considerar o máximo de realismo do profeta. O profeta diz: toda carne é erva. Toda carne é erva. Ele compara a nossa realidade humana com a realidade daquelas plantinhas que nós encontramos aí em qualquer rua, em qualquer terreno baldio. Essas plantinhas que, como ele mesmo diz, de dia ela vai florescer, de noite ela murcha e cai. Essa é a nossa realidade. É isso que eu sou, é isso que você é isso que nós somos. Nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nós somos inconstantes. Essa é a nossa normalidade. Precisamos relembrar uma doutrina bíblica fundamental, que é a doutrina do pecado original. Vocês lembram do que diz essa doutrina, do que ensina essa doutrina? Essa doutrina diz que com a entrada do pecado no mundo, com a queda de Adão, com a queda dos nossos primeiros pais, toda a realidade na qual nós vivemos foi afetada.
A morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, o mal entrou no mundo, e essas coisas passaram a fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Nós não vivemos e não podemos viver no mundo perfeito, porque nós vivemos num mundo onde o pecado está presente. Isso afeta tudo. Afeta a nossa vida, a nossa existência enquanto indivíduos. Afeta a nossa vida familiar, afeta a nossa vida profissional, afeta a vida dos governos, afeta a vida da igreja. Somos pecadores. E vivemos num mundo marcado pela presença do pecado. Portanto, nós não precisamos de fórmulas de perfeição. Nós não precisamos de fórmula de sucesso a qualquer custo, porque essas fórmulas de perfeição e sucesso são ilusões que vão nos levar sempre à decepção. Nós precisamos de redenção. Nós precisamos de reconciliação com Deus. Nós precisamos de salvação. Mas graças a Deus, que Deus conhece a nossa necessidade e nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho, que é a resposta divina para a nossa condição. A resposta de Deus para a nossa condição não é uma proposta de que nós superemos os nossos limites para alcançar a perfeição pelos nossos próprios méritos. A proposta de Deus para a nossa condição não é que nós alcancemos o ápice do sucesso, o ápice da perfeição. Não, a proposta de Deus para a nossa condição é Jesus Cristo, o nosso mediador, o sumo sacerdote, aquele que vem ao mundo para fazer a ponte entre nós e o nosso Pai, para nos reconciliar com Deus, para nos trazer nova vida, para perdoar os nossos pecados, tornando possível que pecadores como nós, imperfeitos e frágeis, possamos ter comunhão com Deus, possamos dizer: fomos reconciliados, louvado seja Deus que nos livrou do corpo desta morte, como diz o apóstolo Paulo. Essa é a proposta de Deus. É isso que Deus tem para nos oferecer, é isso que Ele nos ofereceu ao enviar seu Filho para a nossa salvação. Na carta aos Hebreus, essa passagem da carta aos Hebreus, mas na carta como um todo, uma das imagens mais vívidas que o autor de Hebreus faz a respeito de Cristo é apresentá-lo como nosso sumo sacerdote. Essa é uma das imagens mais fundamentais do Novo Testamento sobre a identidade do nosso Salvador, e nessa carta em particular, essa imagem se destaca. Cristo é o sumo sacerdote. E aí nós precisamos nos lembrar o que é que fazia um sumo sacerdote na antiga aliança, no Antigo Testamento. O sumo sacerdote tinha uma função muito especial. Cabia a ele a função de ser um mediador entre Deus e os seres humanos. Ele se apresentava diante de Deus para oferecer sacrifícios e também declarava ao povo o perdão e a misericórdia de Deus. Só que nós sabemos, e eles também sabiam, que esse sumo sacerdote da antiga aliança, ele era um pecador imperfeito como eu e você. Esse sumo sacerdote da antiga aliança, ele era tão pecador que ao oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, ele precisava oferecer sacrifícios pelos pecados dele mesmo. Caso contrário, ele não era aceitável diante de Deus. E ele não fazia isso uma única vez. Como ele era um pecador e todo o povo também era pecador, ele fazia isso todas as vezes que era necessário, todas as vezes que ele adentrava no santuário, e isso constantemente, incessantemente. Eles ofereciam sacrifícios a Deus pelos seus próprios pecados, pelos pecados do povo, porque se tratava de um sumo sacerdote imperfeito, oferecendo sacrifícios imperfeitos, incapazes de resolver realmente a nossa situação. Mas todo esse sacerdócio, todos esses sacrifícios imperfeitos que eram, eles apontavam, anunciavam, prenunciavam o sacerdócio único, perfeito, suficiente, que se realizou por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o versículo 14, ele diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote, ou como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O que Deus fez ao enviar seu Filho ao mundo, foi nos oferecer o seu Filho
como sacrifício perfeito e a si mesmo como sacerdote perfeito. Ele entra na presença de Deus, ele atravessa os céus, ele nos dá acesso ao nosso Deus de uma maneira que jamais poderia ser feita por outro. Eu lembro de um antigo cântico que nós cantávamos na igreja, talvez vocês ainda cantem aqui, não sei, mas ele dizia: o véu que separava já não separa mais. O véu que separava já não separa mais. No templo de Israel, como vocês sabem, entre o lugar santo e o santo dos santos, havia um véu que simbolizava a distância infinita entre o Criador e a criatura, a impossibilidade do homem ter plena comunhão com Deus. Jesus elimina esse véu. Esse véu é rasgado no ato da sua morte. E, portanto, como diz o cântico, o véu que separava já não separa mais. A solução de Deus para nós, para a nossa fraqueza, para o nosso pecado, para a nossa imperfeição, não é a proposta de aperfeiçoamento humano, não é a proposta de vitória humana, não é a proposta de sucesso humano, mas é uma proposta realizada pelo próprio Deus para nos reconciliar consigo mesmo através do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que penetra os céus. Ele penetrou os céus por nós. Nós somos perdoados, nós somos redimidos, nós somos salvos. E aí, no versículo seguinte, ele vai dizer, ele continua agindo em nosso favor, na nossa fraqueza. Veja o que o versículo 15 diz: porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Eu queria destacar nesse versículo duas coisas. Primeiro, a admissão de que nós somos fracos. Aqui não há nenhuma sugestão de que nós somos super-heróis ou super-heroínas. Aqui não há nenhuma sugestão de que nós podemos, por nós mesmos, superar os nossos limites, nos tornarmos perfeitos em nenhuma área da nossa vida. Aqui há uma afirmação clara da nossa realidade. Nós somos fracos. Nós somos fracos. Os coríntios se escandalizaram com a pregação do apóstolo Paulo, porque, segundo eles, a pregação do apóstolo Paulo era uma pregação fraca. E a fraqueza que Paulo apresentava não dizia respeito ao fato de ele não saber usar as palavras. Ele sabia usar as palavras. Mas eles consideravam a pregação de Paulo uma pregação fraca, porque Paulo enfatizava duas coisas. A primeira, nós não somos capazes de nos aproximar por nós mesmos de Deus, porque somos pecadores. E a segunda, a solução para a nossa fraqueza está em algo aparentemente fraco, mas que Deus usa de forma extraordinária para vencer a morte, o pecado e o mal, a cruz de Cristo. Por isso Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Por isso Paulo diz, eu não estive no meio de vocês, ele diz aos coríntios, pregando outra coisa, senão a Cristo e esse crucificado. O que é que eles esperavam ouvir? Eles esperavam ouvir, olha, você pode vencer o pecado por você mesmo, você pode ser uma pessoa perfeita, você pode ser uma pessoa excelente, você pode vencer pelos seus próprios méritos. Paulo não pregava isso, porque ele sabia que isso não é possível. E ele sabia que a solução de Deus para a fragilidade humana era Jesus Cristo crucificado. Aqui, o autor aos Hebreus vai mais uma vez nos lembrar da nossa fraqueza. Vai mais uma vez nos lembrar que muitas vezes nós tentamos fazer o bem, mas terminamos fazendo o mal. Que nós falhamos nos nossos propósitos. Que nós falhamos nas nossas boas intenções. Estamos quase em dezembro. É provável que vocês, assim como a maioria de nós, também tenham tido a seguinte experiência. Terminaram o ano passado dizendo, ano que vem eu vou fazer uma série de coisas. Famosas promessas de ano novo. E quando a gente chega nessa época do ano que começa a repensar, quanta decepção, né? Quantas coisas que a gente disse que ia fazer e não fez. Quantos propósitos nós estabelecemos e não cumprimos. Quantas tentativas de fazer certo e terminamos fazendo errado. Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa realidade.
que não combina com esse discurso de perfeição e de sucesso que aparece nas redes sociais, muitas vezes em nome do próprio Jesus, mas alheio à realidade do que ele realmente foi e ensinou. Mas a segunda coisa desse versículo 15 que eu queria destacar é que ele conhece as nossas fraquezas e por isso ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer delas. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque, segundo o próprio texto nos diz, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Essa é uma outra grande verdade fundamental das Escrituras, uma das grandes bênçãos que o Evangelho nos dá, uma das grandes bênçãos que a palavra de Deus nos ensina. Cristo se compadece de nós, porque Ele sabe o que é a nossa fraqueza. E com exceção do pecado, Ele experimentou as nossas fraquezas. Essa é uma coisa meio escandalosa quando a gente pensa, não é, Lira? A gente lê os evangelhos e lê as cartas de Paulo, e lê a carta aos Hebreus, e lê o Novo Testamento, e a gente vê que Jesus está acima, tem um nome que está acima de todo nome, entende que Jesus é o Filho de Deus, portanto, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o próprio Deus, entende que Jesus é soberano, é perfeito, é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, é o Alfa e o Ômega, a gente entende tudo isso, mas aí o Evangelho, para nossa surpresa, diz, apesar de ser tudo isso, Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Nasceu do ventre da Virgem Maria, nasceu na manjedoura de Belém, viveu na periferia das cidades do seu tempo, viveu em Nazaré, viveu em Cafarnaum, enfrentou a fome, o frio, a solidão, a tristeza, a decepção. Quando a gente lê os evangelhos, a gente entende aquilo que Paulo diz aos Filipenses, que ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e chegando até a humilhação máxima, ao morrer na cruz do Calvário. Esse é o nosso sumo sacerdote, que não somente nos salva das nossas fraquezas, como se compadece delas. Ele sabe do que nós somos feitos. Como o salmista já havia anunciado, Deus sabe do que nós somos feitos e Ele sabe de que nós somos pó. Nós nos achegamos a Cristo não porque somos bons. Nós nos achegamos a Cristo não porque conseguimos coletar ao longo da nossa vida méritos suficientes para nos achegar a Ele. Nós nos achegamos a Cristo porque somos fracos e Ele compreende a nossa fraqueza. Ele sabe do que passamos, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe do que nós precisamos. Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, que intercede por nós à direita do Pai, a partir da própria experiência que Ele recebeu ao viver a nossa vida, experimentar as nossas dores e tentações, experimentar a nossa morte e viver como nós vivemos em todas as coisas, menos no pecado. Ele conhece a nossa fraqueza. E por isso, o texto de Hebreus vai nos dizer, sendo assim, vamos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Vamos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Talvez a gente não entenda a potência destas palavras, porque eu sempre digo que nós vivemos na época do chute na porta. Né? O que é a época do chute na porta? Quem é um pouquinho mais velho, assim como eu, vai lembrar que houve um tempo que a gente ia entrar nos lugares, a gente batia na porta, pedia licença, perguntava se podia entrar. Né? Essa educação básica que a gente recebeu. Hoje a gente vê isso se esvaindo. As pessoas entram de qualquer jeito, em qualquer canto, achando que todo lugar a gente pode se comportar do mesmo jeito. É um problema, não é? É um problema cultural, é um problema educacional. Mas a época de Jesus, a época em que o Senhor viveu, que os apóstolos viveram, era uma época mais formal. Você não entrava na presença de certas pessoas de qualquer jeito.
Se alguém, por exemplo, quisesse fazer uma entrevista com o imperador romano, ter um encontro com o imperador romano, o protocolo era complicadíssimo. E chegou um momento que as pessoas não podiam olhar para o rosto do imperador. Elas conversavam com o imperador à distância, sem olhar diretamente para o rosto dele. Porque havia aquela ideia de que certas pessoas, certos lugares, certas funções geravam um distanciamento. E isso, quando se falava de Deus, era ainda muito mais claro. Lembram do profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, quando ele revela a visão que ele teve de Deus no templo? Ele viu a Deus e ficou com medo de morrer. Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem pecador, de lábios impuros, que moro no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o santo. Ele ficou assombrado com a visão, porque ele sabia que não podia estar ali. Até que veio o anjo e o purificou os seus lábios. Aqui nós aprendemos uma coisa então extraordinária. Por meio de Cristo, nós que somos fracos, que somos pecadores, que não somos merecedores, que não temos nenhuma potência em nós, nenhum mérito em nós, mas por meio de Cristo nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Podemos nos achegar com ousadia, como vai ser dito em outra parte dessa mesma carta aos Hebreus. Com confiança, por causa da graça, por causa da bondade, por causa da misericórdia de Deus. Ele conhece as nossas fraquezas e Ele nos dá a possibilidade de nos aproximarmos com confiança do seu trono da graça. Para quê? Para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pela graça, podemos nos aproximar para receber a misericórdia, para receber o perdão, para receber o consolo, para receber o socorro, para receber o livramento. Essa é a verdade sobre nós. Somos pecadores, somos frágeis, mas Deus teve tanta misericórdia de nós, que nos deu acesso à sua presença de tal maneira, que apesar de tudo isso, nós podemos estar na presença do nosso Pai e dizer: Senhor, tem compaixão, me socorre, me abençoa, me perdoa, me renova, me transforma. O que eu quero destacar aqui, irmãos, para finalizar, é que nós devemos nos despir de toda pretensão, de toda tentativa vã de achar que nós somos esses gigantes poderosos que a cultura contemporânea quer dizer que nós somos. Temos que nos despir de toda a ilusão de que, pelos nossos próprios méritos, nós vamos alcançar uma grandeza em qualquer área da nossa vida. Temos que reaprender aquela verdade fundamental das Escrituras, que nos lembra que, sendo pecadores, somos totalmente dependentes da bondade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E que qualquer sucesso que venhamos a ter nesta vida, que qualquer coisa que alcancemos na nossa existência, nós vamos sempre alcançar por causa desta graça. Mas a boa notícia é que essa graça chegou até nós, através de Jesus Cristo. Nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos ser socorridos, nós não estamos largados nos nossos pecados, nós não estamos desorientados e sem socorro na nossa fraqueza. Não, nós temos o mediador que nos acolhe e que nos socorre. Mas é tudo pela graça, tudo pela graça. E aqui está o paradoxo. Aquele que confia em si mesmo, aquele que confia na sua própria potência, aquele que confia nos seus próprios méritos, aquele que acredita nesses discursos falsos que dizem: você é um gigante que vai alcançar as alturas. Todos estes que acreditam nisso e que buscam isso e que pregam isso, se decepcionarão. Mas todo aquele que reconhecer a sua fragilidade, todo aquele que reconhecer a sua pequenez, todo aquele que reconhecer que não é suficiente, pela graça de Cristo,
alcançará e alcança desde já a suficiência dada por Ele como nosso sumo sacerdote, como nosso mediador, como nosso intercessor que nos socorre em ocasião oportuna. Que Deus nos abençoe e nos encha da sua graça. Amém.